Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do YungasCast. Aqui a gente explora histórias, estratégias, tendências que moldam o mercado de franchising e negócios. No episódio de hoje temos um convidado super especial, Marco Vieira, diretor de expansão da Polar Imóveis, a maior rede de franquias imobiliárias do sul do Brasil e uma das pioneiras do setor. Com mais de 10 anos de experiência em franchising e liderando a internacionalização da Polar, o Marco vai compartilhar os desafios e oportunidades da expansão para o exterior, além das estratégias que têm impulsionado o crescimento da marca nos últimos anos. Meu nome é Marcos, sou um dos cofundadores da Yungas, atuo como diretor de operações. Estou aqui ao lado do Guilherme Reitz, nosso fundador e CEO também. E sejam todos muito bem-vindos para acompanhar essa história. Marco, obrigado aí pelo seu tempo e vamos aí à conversa. Marco, eu queria que você trouxesse, a gente conversou bastante aí ao longo do dia, a gente recebeu o pessoal da Polar aqui no nosso escritório na Yungas, e você trouxe bastante como a sua história está atrelada com o ramo imobiliário. Queria que você pudesse contar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, um pouco dessa tua trajetória, como que você chegou até hoje na Polar. Eu estava falando hoje, né, para vocês, é muito engraçado, né, porque eu nunca quis estar no mercado imobiliário. Eu fugia do mercado imobiliário, essa é a verdade, né. E aí, um determinado momento da minha vida, eu tinha um desafio ali, tinha um tio meu, que era do mercado imobiliário, e ele sempre falava para mim assim, cara, você vai dar muito certo nesse mercado. E eu falava, esse tio, o mercado imobiliário não é para mim, né, eu achava que era um mercado que não tinha uma profissionalização, né? Não tinha uma metodologia de você ganhar dinheiro mesmo, de você se capitalizar, você dependia muito da sorte, né? Eu falava assim, eu não quero isso para mim, né? Eu queria dar um emprego, assim, uma carreira, e eu vivi isso a vida inteira, né? Eu comecei a trabalhar cedo, né? Meu pai era comerciante, uma coisa que eu não contei para vocês, eu sempre fui comerciante, né? Meu pai era comerciante, dono de padaria, depois sacolão. A gente trabalha em feira, sabe? Banca de fruta, banca de verduras. Então, eu sempre estive no meio do comércio. Mas eu nunca queria estar naquela falta de organização que é. Porque eu falava, eu queria estar dentro de uma empresa com processos e tudo, né? E eu achava que o mercado imobiliário tinha esse ponto que era muito mal organizado, né? E aí, mas eu me dei eu falei, eu vou. Era uma empresa muito grande no mercado de São Paulo, chamava Camargo Dias, era a empresa que liderava o mercado de São Paulo, do estado de São Paulo, e eu falei assim, eu vou entender esse mercado e vou ver se faz sentido para mim, vou fazer um teste. Só que ele falou para mim assim, ele não contou a história toda, depois ele falou, bom, começa do zero. Eu falei, você vai começar como corretor de imóveis de área de locação. Eu falei, tio, mas vou começar como corretor de imóveis, né, da área de locação? Assim, o corretor é visto como aquele cara que faz esquema, né, que o jeitinho brasileiro, né, o malandro. E eu não queria aquilo pra mim. Eu falei, como que depois eu vou falar pros meus filhos, sou corretor de imóveis, né? Ninguém pega um filho depois e fala assim, esse aqui vai ser corretor de imóveis, né? Fala que vai ser médico, vai ser engenheiro, ninguém quer isso. E a gente tinha até vergonha, né? Quando alguém me perguntava, Marco, mas o que você faz? Eu falava assim, eu estou corretor de imóveis. Mas por que você tá? Não, porque eu estou experimentando, porque as pessoas sempre tinham essa síndrome de vira-lata, sabe, no mercado. E aí eu comecei com um cara que, essa história eu não contei pra vocês, eu vou contar agora, chamado Magalhães. E esse cara era fantástico, assim. Só que eu não entendi muito bem. Ele tinha um problema de alcoolismo, que ele se curou, né? E ele era muito metódico, né? Muito metódico. E aí chegou lá, eu falei pra ele, o que é? Eu expliquei minha história, ele já sabia que eu tinha contado. E falou assim, você vai começar aqui. Eu comecei a trabalhar no bairro de Higienópolis. E aí ele pegou, na época tinha o guia 4 rodas, ele xerocava o guia, daí ele pegava marca-texto assim, marcava assim aquela rua, e falava assim, hoje você vai fazer a rua Pernambuco. Eu falei, vou fazer o quê? Vai lá conhecer todos os prédios, falar com todos os zeladores, com todos os porteiros. Eu falei, cara, você trabalha no office boy, fazer isso aí. Já passou essa época, né? E eu comecei na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana eu peguei o papel juiz. Não vou fazer nada disso aí não, mas eu vim aqui para trabalhar como corretor. Já era uma coisa que eu não queria. E agora você quer que eu trabalhe no office boy? Eu comecei a trabalhar com office boy com 14 anos de idade. Falei, não é o que eu quero. Ele falou assim para mim, me responde uma coisa. Tem uma ficha de um cliente aqui, ó, que era uma via carbonada amarelinha que ia pro corretor. Eram 3 vias. Ele dava amarelinha e falou assim, ó, a amarelinha tá aqui, ó. É um cliente quente, que é um amigo meu, para comprar um imóvel em Higienópolis.
Só que você só vai ter esse imóvel aqui se você me responder uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Ele falou assim, me fala quantos prédios tem com 3 dormitórios na Rua Pernambuco? Eu olhei pra cara dele assim, falei, tem 5 prédios. Quantos são com 2 vagas de garagem? Eu falei, são 2. Quantos tem acima de 100 metros quadrados? Eu falei, os 2 têm. Quantos são face norte? Então, e começou a me fazer perguntas. E ele foi respondendo. Daí pegou e deu a ficha. Você agora está preparado? E aí acendeu uma luz na minha cabeça e falou assim, existe uma metodologia de trabalho. Não é um trabalho que você fica à deriva na sorte. Vai vir um cliente, que é o que todo mundo vive, que é o que todo corretor vive. Existe uma metodologia de trabalho. Eu falei, existe um jeito de ganhar dinheiro, criando uma regra, uma rotina. Se eu criar essa rotina, eu consigo vencer nessa área. Aconteceram várias coisas, eu fui empreender e saí do mercado imobiliário. Só que o mercado imobiliário nunca saiu da minha vida, sempre cruzando e sempre tinha. Eu fui para o mercado primeiro o mercado de corporativo, trabalhei em algumas multinacionais, daí depois em 2011, né, até no texto falava que eu tenho 10 anos, eu estou com 14 anos no mercado de franquias. Em 2011 eu fui para o mercado de franquias, fui para o Burger King, inclusive aqui no Sul. Inclusive aqui em Florianópolis, eu cuidava da Regional Sul, de uma empresa chamada ADSE, que era o terceiro maior grupo do... É uma empresa paraguaia, né? Isso, né? Isso, e o terceiro maior grupo. Hoje. E eles são donos de 80% de tudo que tem no Paraguai. Rádio, televisão, tudo. Supermercado, é uma big empresa. E eles são donos aqui da região sul, da área sul do Burger King. Né? É uma das maiores regionais do Burger King. E aí eu recebi essa proposta para vir para cá, para ser regional daqui, e cuidar da Balneário, Florianópolis, Joinville, Criciúma e Blumenau, na ocasião. E aí eu fui para uma empresa de franquias, mas uma empresa de franquias com uma estrutura, né? Tinha um manual, chamado Foundation, tinha tudo lá, a partir de vigilância sanitária, tudo no controle. Mas assim, ainda assim tinha muita dificuldade, porque se era a franqueadora, com essa informação de uma multinacional, chegava para o franqueado e como ele executava isso. Não tinha um processo tão elaborado, por exemplo, de uma multinacional, como eu havia trabalhado, que você tinha todo um processo delineado ali. E eu peguei isso e comecei a entender que o mercado de franquias tinha essas possibilidades de eu aplicar aquilo que eu havia aprendido no mercado corporativo, só que no mercado de franquias. A dificuldade que eu tinha era o dinheiro, né? Porque no mercado corporativo você tem um budget em dólar, né? Então, assim, a possibilidade de você... não tem problema você errar, você erra rápido, acerta rápido, não tem dinheiro para isso. No mercado de franquias não existe isso, né? Existe, mas assim, de uma maneira muito mais comedida. Você tem que tomar muito mais cuidado com o orçamento, muito mais alinhado. As análises têm que ser muito mais concisas para que você não erre menos, né? Sim. E aí eu tive essa dificuldade aí, mas assim, foi um mercado que sempre me voltou. E aí eu acabei voltando para o mercado de franquias pela Learte, né? E aí o Paulo Roberto Learte, na ocasião, sempre me via nas feiras de franquia. E ele falava, meu sonho é que você voltasse. E a gente tinha, eu adoro o Paulo. Assim, é uma pessoa que eu admiro demais, ele é arquiteto, né? E tem uma visão, assim, foi um cara que revolucionou o mercado imobiliário em vários momentos. Tem uma história muito legal, é a terceira geração. Tem a quarta geração já da família dele. São pessoas, assim, que são muito corretas no mercado, assim, sempre foram. Mas eu falei, ele me chamava e eu falava, o mercado dele era o mercado tradicional. Eu falava assim, o que eu vou fazer no mercado tradicional? Eu não consigo gerar riqueza para o meu franqueado no mercado tradicional, porque eu dependo muito, eu posso fazer um marketing bem feito, eu posso fazer um branding bem feito, eu posso fazer algumas coisas, mas como que eu faço o cara ganhar dinheiro? Sabe, eu vou ajustar o cara no financeiro do cara, vou ajudar um pouco ele na operação dele, nas técnicas de vendas e tudo mais, mas eu dependo de como que eu faço. Não existe um modelo de negócio desenhado. E eu falei para ele, eu volto, eu tava numa outra franquia, eu já estava mais ou menos 5 anos nessa franquia, e toda feira de franquia na BF eu encontrava ele, ele falava isso. Eu falei, olha, um dia eu vou voltar, mas aí vai ser para pivotar o seu negócio. Se você topar, eu topo. Daí a gente vai pegar o seu modelo, a história que vocês têm, e criar um modelo de negócio agora sustentável para o franqueado, né? E que a gente consiga multiplicar ele a nível nacional, né? Replicar ele, escalar ele. E eu voltei
né? E teve um momento que eu falei assim, agora eu terminei de concluir um projeto que eu tinha, que era um projeto de 5 anos desse franqueador, que eu tinha me comprometido com essas pessoas de cumprir. Surgiu, antes de eu sair, surgiu a LGPD, só que eu falei assim, olha, não estava dentro do meu escopo de projeto, mas eu me entreguei ainda assim 80% dela e falei, olha, agora eu tô saindo. Fui conversar e falei, eu liguei para ele e falei, ó, Paulo, se você quiser, agora eu tô disponível. Agora eu cumpri o que eu tinha que cumprir com eles lá, eu posso vincular com vocês aí. E aí fui para lá. Bom, enfim, eu tive algumas dificuldades, ele saiu da operação, a gente teve algumas dificuldades, eu não consegui executar aquilo que eu estava querendo. Eu falei, não, eu não quero esse mercado mais. Esse mercado tradicional não é para mim. Se fosse para mudar, eu mudaria. E falei, não vou sair, não vou mais para o mercado imobiliário. E aí apareceu a Remax. E aí esse mesmo tio meu, o tio Sérgio, né, tem que falar o nome dele, porque ele é um anjo na minha vida. E agradecer. Não, ele me ligou, eu tava no carro, daí ele me ligou e falou assim, fiquei sabendo aí, sua mãe falou que você tá saindo da empresa que você dava, tal, da DEAG. Eu falei, Ele falou assim pra mim, olha, tem um amigo meu que é muito amigo meu e ele tá precisando de uma pessoa como você numa empresa. Aí eu falei, cara, fala qualquer empresa, menos do mercado imobiliário, pelo amor de Deus. Ele falou, não, é do mercado imobiliário. Eu falei, qual que é a empresa? Ele falou, a Remax. E eu falei, poxa, a Remax é uma empresa que tem uma metodologia diferente. Talvez eu vou conhecer esse negócio e fui pra lá. E eu vi que existia um mercado diferente no mundo. E aí me abriu uma ideia de que, assim, olha, existe uma luz no final do túnel para esse mercado. Não é só um mercado que depende da sorte. Existe uma metodologia de trabalho onde você consegue ter disciplina e conhecimento estudando sempre, você consegue evoluir no mercado. E eu consigo fazer isso com todos, né? Então, eu falei, aí faz sentido para ir. E fui para lá. E aí eu me apaixonei, porque quando lá atrás, eu queria ter feito muito pelo mercado. Eu tinha muito para fazer pelo mercado. Apesar de pouca tecnologia como a gente tem hoje, eu tinha as limitações lá, mas eu não tinha entregado para o mercado imobiliário aquilo tudo que eu tinha aprendido, sabe, devolvido. Porque eu fui muito feliz no mercado imobiliário também. Querendo ou não, toda essa trajetória que eu tive lá atrás, eu fui um dos melhores vendedores naquela época. Eu vendia apartamento para um dos diretores da Cirela. Vender para um apartamento para o cara é diretor da uma das maiores, se não for a maior hoje, no Brasil Realty, que era a maior construtora que tinha, uma das maiores, no bairro onde eles dominavam, que era a comunidade judaica. E assim, a esposa dele era a Valkyria, eu ganhei uma caneta Montblanc dele, por causa disso, né, da vida desse apartamento, que era uma cobertura, um triplex em Higienópolis. Dona Maria Verigiana, não esqueço até hoje. E eu vou te contar por que eu comprei esse caneta. Foi uma negociação muito árdua, né? E ela era da família Safra, sabe? Então, assim, tinha muito conhecimento. Para você vender para uma pessoa dessa, tem que ter relacionamento. E aí faz todo sentido. Aí é o gostoso da profissão do corretor, sabe? Da profissão imobiliária. Que é você fazer relacionamento. Eu sempre gostei muito de fazer relacionamento. Isso aí eu também acho incrível, assim, acho que o que mais me desperta interesse nessa área da venda é a gente ter esse lado de fazer relacionamento, conexões, né, e aprender sobre a vida dos outros também, né? Então a gente tem às vezes a oportunidade de conhecer pessoas que vão contar a história, igual a gente está vendo a tua história aqui, que vira um aprendizado e que a pessoa vai utilizar aquilo na história dela também, né? Então, e a gente estava conversando agora aqui de quando a gente se conheceu e tal, então são coisas que vão marcando e que acabam virando aprendizado, né? Então, a gente estava falando da importância dessa questão da transparência, né, no processo de venda e tal, e isso acho que está no dia a dia do business da Polar, né? Então, o cara tá lá tete a tete, ele pode pintar o cavalo, como se diz, né? Criar um cenário, ou ele pode ser super transparente e a pessoa do outro lado olhar para isso e falar, pô, essa é a virtude que eu quero, eu confio nesse cara, e se ele tá me falando que tem um outro melhor, eu vou lá ver o outro, e dali vira essa relação, né? Eu acho isso incrível, assim, para mim, eu acho que o que mais desperta esse desejo na área de vendas, eu acho que é esse lado, assim, de
poder estar se relacionando com pessoas que vão te trazer grandes aprendizados. Tu queria trazer uma pergunta? Não, era só para chegar daí na etapa final. E aí, como que chegou de fato na Polar aí nesses últimos anos que, né, tipo, desde então aí tem tomado várias proporções a expansão da rede, não só para o Brasil, mas para o mundo também, né? Eu tava muito infeliz em São Paulo no sentido pessoal, tá? Eu tava, não infeliz, mas sim, eu tava preocupado, né? Porque a geração em São Paulo tava tomando uma direção e eu tava muito preocupado com isso, né? A gente que... eu brincava na rua quando era pequeno, né? Eu pegava a prancha, estava falando com a Ana esses dias, quando a gente estava descendo aqui ontem, né? Eu falei, eu pegava minha prancha de surf, eu estava dentro do Uber, eu falei, eu pegava minha prancha de surf, subia esses morros aí, descia na praia mole lá para surfar. Então, assim, não tinha esses perigos que tem hoje. E São Paulo tá muito... Eu vi algumas coisas acontecendo. E aí, o que aconteceu? Nesse interim, um pouco depois da pandemia, eu descobri que meu filho tinha diabetes tipo 1, né? E aquilo mudou minha cabeça, né? Eu falei, eu sempre trabalhei demais, né? Eu casei mais velho, né? Assim, curti muito a vida, né? Então, fui ter filhos com uma idade, já com mais idade. E eu falei, eu sempre trabalhei demais, viajava demais. Eu falei, eu preciso ter uma vida que eu consiga conciliar. E claro que você nunca vai conseguir esse papo de que sua vida é maravilhosa porque você tem que conciliar ela com... Não é, você tem as intempéries da vida pessoal com a profissional, e a diferença do profissional é que ele consegue concatenar isso e viver a vida, né, com esses desafios, assim, porque tem dia que você chega em casa, é que a gente estava falando há pouco, né, que você olha e daí você fala, o propósito seu é a sua família, né, e eu tava nesse momento, sabe, Marcos, e eu falei assim, eu tava quase mudando pro Espírito Santo, sabe, tinha algumas propostas assim para ir para lá, para alguns outros lugares, mas eu tenho uma dificuldade muito grande também com o calor, né? Moreno desse jeito, né? Eu sempre gostei de trabalhar bem assim, né? Eu acho que o respeito que você dá para o cliente assim o mínimo bem vestido, né? Para poder atender o cliente, né? O mínimo. E eu tinha muita dificuldade, né? De fazer isso. Apesar de amar praia, mas praia pra mim é de bermuda, assim, camiseta. Eu falei, trabalhando na praia não é. Mas, assim, a família da minha esposa migrou pra lá, porque minha sogra é capixaba. E minha esposa ficou sozinha. E eu, como viajava muito a trabalho, eu via uma solidão nela que me magoava, sabe? Me feria quando eu voltava, assim, né? Não que ela deixasse isso evidente pra mim, muito pelo contrário. Mas eu vi que aquilo estava incomodando ela. Eu via meus filhos também cobrando alguma coisa nesse sentido. E também preocupado, porque eu também não estava acompanhando a vida deles tão próxima, né? E preocupado com o que acontecia na escola. E aí eu estava para sair do mercado imobiliário também, querendo sair do mercado imobiliário. Não sabia se eu ficava, tinha algumas coisas para ir para outro mercado. Enfim. E aí comecei a conversar com uma headhunter sobre essa proposta. E eu falei assim, a hora que ela começou a me falar, a gente começou a evoluir, passando uns testes, vários testes. Eu acho que eu nunca fiz tantos testes com alguém lá. O RH da Poli que se fizer teste de lógica, não conversa nada. Eu falei, cara, você não está dado para ser astronauta. E passei, foi evoluindo, mas assim, sabe quando as coisas vão acontecendo, né? Quando as coisas são para... Quando o seu caminho ele se delinea, se permite que as coisas aconteçam, elas acontecem assim naturalmente. E eu, eu não me preocupei. As coisas foram acontecendo, aí a pessoa me ligava e falava, tá bom, vamos lá, isso aqui lá. E aí um dia ela chegou e começou a me falar sobre a empresa, né? E ela começou a falar sobre a empresa, eu olhei e falei assim, eu conheço a empresa. Daí ela falou pra mim assim, você conhece? Eu falei, conheço. Posso falar que empresa que é? Eu falei assim, mas será que é empresa, né? Se quiser falar, eu falei, não, eu vou falar, se não for, tudo bem. Mas eu tenho certeza que é essa empresa. Daí ela falou assim, qual a empresa que é? Mas daí ele trocou, né? Me desafiou. Eu falei assim, não, a empresa que você está falando é a Polar. Daí ela fez assim, na cadeira, assim. Como assim? Daí eu falei assim, agora não adianta você negar também, porque eu já dei. Você já entregou. Ela falou assim, é a Polar, vou ter que falar pra você que é a Polar, que eu já entreguei mesmo. Mas como você sabe? Eu falei, porque com essa característica, com isso, só existiu um. E eu bateria com essa empresa durante bons anos da minha vida. Queria entrar nesse mercado, eu não conseguia entrar. E eu fui estudar essa empresa, então se você
E se for para essa empresa, eu vou trabalhar. Sem falar com minha esposa, né? A confusão que eu vou arrumar. Né? Vou usar. E aí, voltando um pouquinho para trás, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu tive uma proposta do meu cunhado para fazer uma parte do projeto. Eu estava de férias, meu cunhado queria fazer uma parte tributária. Eu sempre fui muito bom com planilhas, né? Ele falou assim, eu preciso colocar aqui, eu não tenho um sistema para calcular IPI, ele tinha uma empresa de importação e exportação de ferramentas aqui lá em Curitiba. E minhas irmãs se mudaram para Curitiba. E aí ele falou assim, eu preciso que você venha fazer isso aqui para mim. Eu falei, cara, quando eu tiver de férias eu vou fazer para você. Se eu quiser, eu vou focar nisso, né? E eu saí de férias e fui lá fazer para ele. E aí a gente desenvolveu para a área comercial para calcular isso aqui. Era uma bagunça, sabe? Não dava ferramenta, cada item calculava, enfim. E nem o computador dele conseguia resolver. Eu fui lá e consegui resolver o problema dele. E conheceu Curitiba. E aí eu conheci Curitiba e falei, nossa, que cidade bacana, né? Eu já tinha ido com a minha pai e minha irmã lá, mas nunca tinha ficado lá. Falei, cidade bacana. E aí quando eu peguei a alça para pegar a Regis, para voltar para São Paulo, tava um dia lindo, cara. Um dia lindo. Ensolarado, assim, eu lembro que entrou um raio de sol, assim, bem forte, parece coisa de cinema. E veio um monte de borboleta, assim, amarela na minha frente. Amarela, primavera, era amarela. Agora, eu tinha tocado disso, agora você falou. E aí eu falei, veio o pensamento, foi assim, um dia eu vou voltar para esse lugar. E acabou também aí, nunca mais, 10 anos depois. 10 anos. 10 anos depois, quando eu fiquei sabendo disso aí, daí a hora que ela confirmou que era polar, veio aquela imagem, eu nem falei nada pra ela, falei, é esse meu caminho, eu vou nesse caminho aí, que é isso aí, eu tenho um propósito ali pra resolver. Acontecer, né, cara? Quando é pra acontecer, não tem nada que tire da frente, assim. Eu acredito muito nisso. Eu acho que tem coisas que são muito predestinadas, assim. E aí quando começa na polar, mundo novo. Mundo novo. Porque ao mesmo tempo que eu sabia que existia um propósito ali para mim, que eu tinha largado lá atrás, lembra, no mercado imobiliário, que eu não tinha cumprido o meu propósito no mercado imobiliário, eu falei, a oportunidade é grande, a responsabilidade é grande também. Por quê? Porque a empresa está dando um salto. Qual que era a ideia? A empresa é uma empresa que está com 55 anos de mercado, fazendo 55, fez 55 esse ano. E ela queria dar um salto, porque até então ela estava dentro do estado do Paraná, Santa naquela região. E a ideia era, por que eu quero ir para o Brasil todo, eu tenho estrutura para isso. Então a empresa foi no mercado, primeiro se organizou internamente, todos os diretores são contratados como profissionais, não existe diretor da família, tem um conselho de acionistas na holding, e tem uma constituição que diz que os familiares não podem serem diretores, podem ter suas franquias, podem ter algum percentual deles lá na franqueadora, mas a parte de administração do negócio tem que ser feita por profissionais. Isso me chama a atenção. Falei, olha, esses caras estão se organizando direito. E aí eu comecei a falar das minhas ideias. Eu tenho umas ideias boas pro mercado. E aí eu olhava assim, o pessoal dando corda, achei que esses caras são doidos, né, cara? Porque tem muita coisa. E, na verdade, foi de encontro com o processo que estava acontecendo na empresa desde 2023, de mudança. Então, os próprios acionistas já tinham Michel e Daniel, já tinham constituído já todo um projeto, trouxeram uma pessoa da FGV para elaborar a parte financeira do projeto, trouxeram uma psicóloga que era mentora de C-Levels aí no mundo corporativo, assim, e foram organizar a parte de capacitação da diretoria da empresa, né, e profissionalizar o negócio. E aí eu vi que o negócio era sério, né? Eu falei, olha, tem uma oportunidade aqui da gente fazer uma coisa diferente pro mercado. E aí eu falei, aí tem a ver comigo. Eu falei, então esse desafio eu aceito. E era um baita desafio, assim, difícil de assumir a responsabilidade. Porque, ao mesmo tempo que tem um investimento muito forte na empresa, a empresa investiu só o ano passado, fazendo tudo isso aí, quase 2 milhões de reais.
Então, assim, ao mesmo tempo que tem um aporte muito forte, eles têm uma responsabilidade também, né? Apesar de eles nunca terem me cobrado, assim, a gente tem nossas metas, nós temos nossas metas e tudo, né? Mas é muito bem alinhado isso. Eu sei da minha responsabilidade com o grupo, né? É uma empresa que está 55 anos no mercado. E esse dinheiro tem que voltar, né? Tem que voltar. Então, e o prazer, né? E aí tem a ver com a minha família, né? De voltar, de estar numa cidade que eu consigo ter essa tranquilidade, porque você é pai, você sabe como que é, né? Quando a gente não está em paz em casa, né? Que a gente tem a nossa família ali, é nosso elo, né? Um superior, né? A gente estando com essa parte tranquila, isso eu fui muito categórico para eles. Eu falei, olha, eu vou para aí, mas eu preciso ter uma estrutura com a minha família, tá tranquilo com isso. E se eu estiver tranquilo com a minha família, eu dou minha vida aqui fazendo isso, porque é o que eu amo fazer. E aí a gente sempre foi muito alinhado. E aí você vê como que as coisas, né? Do caminho ser certo, né? Encontrei pessoas assim, o pessoal fala que o curitibano recebe muito mal, né? Eu fui muito bem recebido por eles, assim, de verdade mesmo. Muitas pessoas me ajudaram, né? Eu acho que tem uma dificuldade, é um pouco mais fechado, né? Muito desconfiado, mas assim, ao mesmo tempo, as pessoas me receberam com muito profissionalismo, com muito caráter, sabe? Então, ali eu sabia que eu estava no caminho certo, e para mim foi fundamental, foi mais do que o dinheiro, sabe? Foi o propósito da vida, o meu propósito, assim, que legado que eu vou deixar para minha vida, né, como pessoa. Ali eu sei que eu tenho, que eu estou escrevendo ali, o que a gente está fazendo ali, vai ajudar muitas pessoas no mercado imobiliário, e isso para mim não tem preço, né? A gente fazer o diferente, não é filantropia, né? Mas, de verdade, assim, eu passei isso lá atrás e não tinha ninguém para me ajudar. Então, o que a gente pode agregar para o mercado, mudar o mercado e transformar o mercado num mercado profissional, que aquela brincadeira que eu fiz, né, do bebê, né? Ninguém nasce bebê, fala assim, vai ser corretor de imóveis. Um dia vai ser. Um dia as pessoas vão falar isso. Legal. Como vai ser com o médico. Por quê? Porque a profissão vai ter um valor diferente, não vai ser aquele cara malandro, que eu tinha medo de ser bacana. Ô Marco, e como que entra a parte de internacionalização em todo esse projeto, assim? Porque a gente conversou, a gente falou bastante disso, né? E eu acho que isso é uma curiosidade interessante, assim, né? Na onde que entra essa parte da jornada, quais são os desafios em relação à internacionalização? Já tem unidades operando fora do Brasil, né? Planos de expansão para ir para outros países? A gente tem um plano de expansão bem agressivo aí nesse sentido. A gente já tem algumas unidades operando no Paraguai. A internacionalização aconteceu por acaso, né? Como as coisas boas acontecem por acaso, né? Eu tinha um plano de expansão, mas não tinha um plano de internacionalização. E aí apareceu um master franqueado, que é o master franqueado hoje do Paraguai, que é o João, e se encantou com a marca também, né? E quis levar essa marca para o Paraguai, que era para onde ele estava levando, direcionando os investimentos dele, e levou para Assunção. A primeira unidade foi em Assunção, na capital, né? E já está lá já vai para a quinta unidade. Então, assim, em menos de 6 meses, assim, né? Menos que isso, 3 meses, ele já tinha 4 unidades lá. Então, assim, já está indo. O objetivo da gente é ter 80 unidades no país. E aconteceu numa velocidade muito grande. Por quê? Porque é um mercado diferente do mercado do Brasil, que ele não tem, assim, tem algumas regulamentações. A tributação lá é totalmente diferente do Brasil. Lá o imposto deles é 10%, que é o objetivo de 10. Né? Então, o Brasil costuma ser mais difícil do que a boa parte dos países em muitas coisas, né? Nesse sentido de... É muito desafiador, né? Principalmente nessa parte de você equalizar, né? O brasileiro, ele é um guerreiro até nisso, né? Porque você vê, ele tem que se desdobrar muito mais para poder honrar com todas essas despesas que ele tem no negócio. Porque, não que o outro faça menos, não é isso que eu estou dizendo, mas ele tem que, ele já acorda com uma dívida que talvez o outro não tenha, né? Então, ele tem que se produzir muito mais nesse sentido, né? É o custo do Brasil, né? Até a gente estava conversando com o Zili sobre isso e a gente falou um pouco sobre China, e aí ele estava justamente comentando, assim, que um dos grandes diferenciais de tu fazer as coisas da China é esse poder de execução, e o Estado ele faz de tudo para não atrapalhar. Então, assim, tu abre uma empresa em um dia e tu fecha uma empresa em um dia também.
no Brasil, abrir eu acho que melhorou bastante, mas fechar eu sei que é um negócio. Então, assim, acho que hoje um dos grandes desafios que a gente tem é justamente de o Estado conseguir cada vez atrapalhar menos, vamos dizer assim. Não? O papel dele não é ajudar, é não atrapalhar, eu acho. É porque a gente tem uma cultura aqui no Brasil seletista, né? Para as pessoas serem empregadas, né? Serem CLT. Não algo oposto, por exemplo, dos Estados Unidos, por exemplo, que as pessoas são mais empreendedoras, né? Elas entendem que para elas ganharem... Eu fui entender isso com... Eu contei para vocês, com 16 anos de idade, eu pedi emancipação do meu pai. Porque assim, eu ia pedir para as coisas pro meu pai, e falava, pai, eu preciso abrir uma empresa. Meu pai, não vai abrir nada. Porque meu pai tinha uma cultura seletista na cabeça dele e trabalhou a vida inteira com CLT. Apesar de ele ter a parte de que ele estava no comércio, e ele não gostava dessa parte. Ele falava que as pessoas tinham que estar na CLT, ele tinha trabalhado na CLT. Então, assim, na cabeça dele era esse pensamento. Então, eu entrego com carteira registrada. E eu sabia que, né, para eu conquistar as minhas coisas, para eu conquistar, o único jeito era tendo o meu próprio negócio, empreendendo. E eu já queria empreender, porque eu sempre fui empreendedor, nasci empreendedor. E eu falei, pai, eu quero fazer. E ele não, eu falei, então tá bom, então vamos fazer o seguinte. O que eu preciso para poder fazer as coisas sozinho? Pô, você tem que ser maior. Eu falei, mano, com 16 anos, como que eu faço? E ele falou assim, só tem um jeito, você ser emancipado. Mas eu não vou te emancipar. E aí foi um projeto de... Foi a primeira vez, né? Primeira negociação. Primeira negociação. E eu acho que é uma das coisas mais... que eu tenho mais prazer de falar, uma das minhas qualidades, competências, que é negociar, sabe? Eu adoro negociar, adoro. Se o cara não negociar comigo, eu quero negociar com ele. Mas é muito barato, né? Eu gosto. E aí eu falei, pai... E aí ele convenci, ele me deu a emancipação e aí eu fui empreender. Umas coisas doidas, né? Assim, fui... Aí tava começando a entrar CD, né, no mercado. E aí as pessoas... Olha como que é o pensamento do empreendedor. E as pessoas não dão valor para isso, né, no Brasil. Indo na linha do que você falou. Eu olhei os CDs e eu falei, olha, peraí. Esse negócio vai dar dinheiro, né? Só que daí eu vi os caras vendendo CD. Só que... Como que as pessoas iam comprar CD se elas não tinham um aparelho? Era muito caro. Os aparelhos. Eram muito caros, as pessoas não tinham. A sacada que eu tive foi o seguinte, eu vou alugar o aparelho e vou alugar o CD, porque os CDs também eram caros. E comecei com uma locadora de CDs. E aí o dinheiro que eu locava, eu repunha o estoque, comprava outros e comercializava também, vendia. E foi ali meu primeiro, assim, empreendimento puro mesmo, assim, que eu criei. Então, assim, eu acho que no Brasil falta as pessoas acreditarem muito nelas e terem oportunidades nesse sentido, né? O Michel, que é um dos acionistas, um sócio, diretor de acionistas, donos da marca, ele fala isso. Ele ajuda as pessoas dando oportunidade. Ele conta a história do filho dele dando oportunidade. E o que eu acho incrível do franchise é muito nessa linha. Assim, eu acabei caindo nesse setor de franquias por acaso, né? Eu vinha no setor de tecnologia, mas uma coisa, assim como tu comentou que o mercado imobiliário nunca saiu da tua vida, sempre te puxou, o meu sempre foi muito voltado com o tema empreendedorismo de uma forma mais generalizada, assim, né? Então, durante o meu início, eu fui muito ajudado por pessoas que me mentoraram, fizeram aqui do ecossistema mesmo de Santa Catarina. E quando eu comecei a performar bem, eu fui fazer de volta, fui ajudar outros empreendedores. E isso sempre ficou na minha vida. Até hoje, não é? Às vezes, um conhecido fala, pô, eu estou querendo fazer um movimento aqui, vou precisar vender a minha empresa, tu vendeu a tua. Está sempre meio que nesse negócio, assim, o empreendedorismo está sempre na minha vida. E aí, quando eu entrei em franquias, na minha cabeça eu estava pela primeira vez entrando no mercado porque não ia estar tão forte dentro do empreendedorismo. Só que no final do dia, é totalmente isso, porque né, uma franqueadora que ela está fazendo é incentivar empreendedores a empreender, cara, é muito louco isso. Né? Então, assim, hoje o que a gente mais faz é lidar com o empreendedor, porque tem, sei lá, 10, 15 mil empreendedores dentro da plataforma tentando ganhar o seu dia a dia, né? Micro e pequenos empreendedores, alguns maiores, mas junto a franqueadoras. Então esse negócio
como às vezes a gente acha que escolhe as coisas, mas a gente não sei não, se a gente escolhe, se as coisas escolhem a gente, sabe? E eu acho isso muito legal, assim. E hoje, quando eu vejo todo esse histórico, comentou hoje aqui com a gente da visão que tu tinha sobre o corretor e como hoje a Polar consegue ajudar nessa formatação, profissionalização, metodologia, cara, isso para mim é uma das coisas mais interessantes de tudo que a gente conversou, sabe? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com empreender, assim. Às vezes tem gente que acha que é só começar, mas não é só começar. A gente precisa de ajuda, a gente tem que ter, cara, qual que é o playbook, o manual, o meu mentor, cara, quem que vai me ajudar? Eu acho que esse papel da franqueadora eu acho incrível, assim, sabe? Quando ela consegue exercer de forma genuína esse papel de ajudar o franqueado e ter essa cultura de excelência, assim, né? Cara, eu quero fazer, ele comentou isso quando a gente estava lá mais cedo, assim, quando eu vendo, cara, eu acredito no que eu tô vendendo para ele, que ele vai fazer a franquia dele, ele vai ganhar dinheiro. Porque é isso, né? Metodologia. Você está ajudando a pessoa que às vezes nem tem experiência naquela oportunidade no ramo imobiliário, se ele está iniciando naquele momento, mas acho que a bagagem não só tua, né? De toda a imobiliária, de todo o setor, para contribuir com que ele consiga ter sucesso de fato, que ele consiga ganhar dinheiro no final do dia, no final do mês, no final do ano, né? Que ele consiga ter uma vida longa aí com vocês, sendo parceiros da Polar. Livro do Magalhães, você fez esse nome, cara, ele dizia uma coisa, olhando nos meus olhos, assim, ele falava assim, cara, tem uma coisa que eu falava, qual que é a técnica para vender? Eu queria saber, eu sempre fui muito curioso, né, muito dinâmico e ansioso para aprender as coisas. Sempre eu adorei com esse conhecimento, para mim era o meu diferencial para o mercado. Eu falava, Magalhães, mas o que eu tenho? Ele falou assim, olha, é o seguinte, olha nos olhos da pessoa e diga a verdade para a pessoa, o resto é consequência. Então, assim, a venda acontece porque a pessoa confia em você e ela enxerga isso. Principalmente uma pessoa de alto padrão, como eu trabalhei, né, de luxo, né? A pessoa identifica quem são as pessoas verdadeiras em que tipo de relacionamento, né? Às vezes, um relacionamento você precisa dar um passo para trás ou outro para que a coisa aconteça. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que é muito legal, assim, no mercado imobiliário e do propósito, né? Alinhado com o propósito do que está acontecendo na minha vida hoje. Eu sempre trabalhei demais, assim, né, em grandes empresas, e eu sou ligado no 220 que trabalha comigo, fala, né, assim, esse cara é maluco, assim, foi uma das dificuldades que eu tive quando eu cheguei em Curitiba, porque as pessoas têm uma dinâmica diferente da minha, né, e fica até preocupado, né, porque as pessoas estão achando que esse cara é frio, né, workaholic, é um paulistano maluco, né, e não é, porque em São Paulo a gente tem uma dinâmica diferente das coisas. Eu dentro de uma multinacional, se toma decisões rápidas ali, muitas vezes sem dizer bom dia para a pessoa, né? Mas não é porque você está sendo mal educado, é porque a dinâmica é outra, o tempo é muito valioso. Eu me ensino a vida inteira assim. Teve semana que eu viajei para 4 estados em uma semana. Então, assim, mal vi minha família, mal vi as pessoas, então você só trabalhando. E quando eu cheguei em Curitiba, eu me deparei com uma empresa que é totalmente human-centered, sabe? Totalmente centrado nos valores humanos, assim, né? Somos, a cultura deles é voltada pro humano, né? Ser humano em tudo que faz, eles ouvem na empresa. E as pessoas se perpetuam dentro da empresa, com 30, 40, 47 anos de empresa. E aí, muitas vezes, o Michel é um cara visionário, assim, eu também tive bons mentores na minha vida, pessoas que me ajudaram demais, sabe, Guilherme? Como você teve na sua, eu tive vários, assim, eu tive muita sorte na minha vida, porque eu tive pessoas que, em todas as empresas que eu passei, eu aprendi alguma coisa. E o Michel foi uma pessoa que eu me encontrei. Eu primeiro tive um contato com um CEO, que é o Guto, né? Que foi, assim, paixão à primeira vista, assim, com ele, assim, um cara de família, como eu, assim, apesar de ser corintiano, mas é um cara que, eu falei, pô, com esse cara eu vou trabalhar, porque é um cara muito humano, sabe? Eu tô cansado daquela coisa muito engessada do mundo corporativo, né? E aí depois encontrei o Michel, parece que é o caminho se encontrando, né? E os propósitos dele são muito alinhados com o meu, pro mercado imobiliário. E ele sempre, assim, conseguiu equalizar isso, entender, falar, o Marco é muito dinâmico e fazendo sempre esse meio de campo comigo. E aí eu comecei a entender que você vai na linha do propósito. Eu falei, eu não posso só ir na linha de dados, como eu estava acostumado em São Paulo, uma
uma linha totalmente voltada para embasamento em cima de performance e tudo mais, mas também não posso ir para uma linha totalmente na empresa. A gente, para crescer, a gente precisa encontrar um meio termo. E aí tem uma modelagem de negócio que deu muito certo, que é Smart in Real Estate, né? Que é o que, né? O modelo inteligente do mercado imobiliário, né? Usando os dados do mercado imobiliário. E aí, meio que a gente criou um modelo que é Human Smart Real Estate, que é usando o lado humano, que é o relacionamento. Legal. E concatenando ele junto com a performance e inteligência, mas não esquecendo o DNA da empresa, que é voltado para as pessoas, sabe? E aí a gente encontrou um caminho no mercado imobiliário que não existe no país. Legal. E é por aí que a gente está indo. Bom, Marco, eu queria puxar esse gancho, a gente está chegando nos minutos finais aí, o tempo voa, mas eu queria ouvir de você, que passou a tua vida praticamente dentro do ramo imobiliário, tendo toda essa bagagem e olhando para o futuro, né? O que você enxerga aí de caminhos, movimentações, a gente falou muito de tour virtual ali mais cedo também, né? Tendências que você vê, ou de oportunidades, ou até essa humanização no tratamento. Acho que, como você mesmo trouxe, o mercado imobiliário precisa muito desse relacionamento para se manter aquecido, para que boas vendas, né, bons negócios aconteçam. Eu queria até, para a gente já se caminhar para o fechamento, um pouco de perspectivas, aí, o que você vê de perspectivas em relação ao mercado imobiliário, franchise para o futuro, aí, com base na tua experiência. Eu sempre tive uma visão muito, muito a longo prazo, sabe, no mercado, assim, da onde eu trabalhei. Eu sempre fui visionário, por exemplo. Eu tinha uma visão lá na Cinemark, quando eu trabalhei lá em 2006, sobre a parte de digital signage que eu falei para vocês, e sobre a parte de PDBs, por exemplo. Tinha um amigo meu que era head de tecnologia, que era o Cristiano Hipólito, e a gente tinha altas conversas aí, a gente vagava pra caramba sobre tecnologia. Eu adoro tecnologia, sou muito conectado, né? E aí eu falo pro Hipólito, eu falei, cara, vai chegar uma hora que a gente vai ter isso em 2006, cara. Que a gente vai ter, as pessoas, não que a gente não quer tirar o emprego de ninguém. Essas pessoas vão migrar para outros empregos. Sim, coisas mais estratégicas. Né? Mas, por exemplo, o check-in que a gente vai fazer compra de ingresso, você vai ser tudo em top. E tanto o check-in aqui do Snack Bar, as pessoas vão comprar antes. Isso aí. Os celulares nem estavam, a internet começando a aparecer. Eu falei para ele, vai chegar uma hora que esses totens vão ser, e eu vi isso esses dias agora, esses totens vão ser holográficos, né? Não exatamente do jeito que eu tinha imaginado, mas já existe um totem hoje, que é uma inteligência artificial, que saiu na NRF, que é um holograma, assim, né? Dentro de uma tela, uma inteligência artificial, e ela interage com a pessoa comprando ingresso ali, fazendo o check-in da pessoa ali comprando ingresso. Então, já tinha essa visão lá atrás, assim, já tinha umas coisas assim. Eu sempre gostei muito de tecnologia, eu vejo muita tecnologia no mercado imobiliário. Mas hoje eu tenho certeza, e eu entendo o meu propósito de ter ido para Curitiba e ter entrado na Polar. Por quê? Porque a Polar é uma empresa das empresas que tem no mercado imobiliário hoje, é a empresa mais humana, no sentido de pessoas, sabe? E a visão que o Michel tem, o Michel é um cara dinâmico, né? Virginiano, ele gosta de certo processual. É um cara que quer coisas assim, às vezes no dia seguinte, sabe? Mas ao mesmo tempo tem um lado humano muito forte. E ele exige que você tenha esse lado humano. Muitas vezes ele volta falando, calma, né? Isso é muito acelerado. E baixa, sabe? E aí eu comecei a entender, eu falei que o caminho do mercado imobiliário não pode ser nem no extremo, com toda a tecnologia, porque a gente não tem isso. O pessoal fica falando de inteligência artificial, né? Sabe? Contando algumas coisas no mercado que não existem. Eu acho que vai ter tem que consolidar com o lado humano. E falando sobre o futuro, eu acho que a inteligência artificial, na minha visão, para o que a gente tem agora para os próximos 5 anos, ela vem para ajudar os profissionais, principalmente, né, com tarefas, né, acelerar algumas tarefas, diminuir as tarefas deles, para que eles consigam focar no mais importante do trabalho deles, que é o quê? Estratégia de venda, né, nesse sentido de aprender como ele vai fazer a venda melhor, né, melhorar a profissão dele, e não ficar gastando tempo com tecnologia, por exemplo, com dificuldade porque a gente tem várias gerações dentro do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, querendo ou não, ele é antigo ainda, falando em gerações. Existem pessoas que mal sabem colocar um post no Instagram. Como que eu vou querer que esse cara fique no mercado imobiliário? E ele é o melhor vendedor.
Então, assim, então como que eu ajudo essa pessoa? Eu acho que a tecnologia, um meio de consultoria, a modelagem de consultoria de franquia, vem para ajudar essas pessoas, para inserir essas pessoas e tirar delas o melhor que elas podem oferecer para o mercado imobiliário. Então, nesse sentido que eu acho que a tecnologia vai ajudar. E fazendo as pessoas que querem entrar no mercado imobiliário de uma maneira muito mais rápida, elas conseguirem entrar, porque as informações vão estar disponíveis para elas de uma maneira muito mais dinâmica. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, para formar pessoas, trazer novas pessoas para o mercado imobiliário com tecnologia. Eu consigo inserir ele no mercado imobiliário com muito mais velocidade, com essas informações, com inteligência artificial, buscando as informações e trazendo para ele dúvidas que ele tem ali, que ele muitas vezes fica, eu quero perguntar uma coisa, tem um insight lá 11 horas da noite, eu acordo 3 horas da manhã para poder fazer. Como que eu faço para poder inserir esse relatório? A inteligência artificial resolve isso, ele não precisa esperar até o dia seguinte para poder perguntar para alguém, e daí vai perguntar para o outro. Então, nesse sentido, né, ajudando a equipe e ajudando o vendedor nesse sentido, e ajudando a pessoa que está comprando, né? Porque, por exemplo, ele vai pesquisar um imóvel, vai pesquisar no mercado, ele vai comparar isso e a inteligência artificial no sistema ajudando ele, trazendo esses insights daquilo que ele quer comprar, por exemplo, dentro do que o conhecimento que o algoritmo tem ali, desta pessoa, que trazer essas informações muito mais alinhadas com o perfil dele, sabe? É nesse sentido que eu acho que a gente está caminhando, falando em 2 a 5 anos, sabe? E isso vai ajudar muito, assim, trazer para o mercado uma dinâmica diferente. E o mercado imobiliário, ele está muito pungente, assim, mesmo na pandemia, os valores de faturamento foram muito acima, até foram históricos, assim, a gente bateu recordes em cima de valores que a gente não tinha até então. Então, a tecnologia veio junto, né? Todo mundo está procurando a tecnologia no mercado imobiliário trazer. É nesse sentido que eu acho que a gente vai evoluir bastante nos próximos anos. Boa, bem legal. Raitz, alguma mensagem final aí para quem está nos ouvindo? Cara, assim, acho que primeiro de tudo queria agradecer mais uma vez o Marco, né? Eu acho que, cara, um aprendizado incrível aqui. Eu gosto muito, sou um cara que curto muito esse papo que a gente fez hoje aqui. A gente falou não só de tecnologia, mas a gente falou desse lado humano. Eu acho que isso é um negócio que cada vez deve vir mais à tona, porque ao mesmo tempo que as tecnologias vão evoluindo, as pessoas não querem perder a humanização em tudo, cara, em atendimento, relacionamento. Então a gente viu o movimento da pandemia, foi todo mundo para home office. Hoje muita gente querendo sair do home office ou ficar no híbrido. Então eu sou um cara que gosto muito desse lado humano. Eu queria agradecer os aprendizados aqui com o Marco. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito quando a gente se encontra aqui. Se deixar, a gente sai falando aqui durante 4 dias seguidos, eu e o Marco aqui. O podcast vai ficar, vira programa 24 horas. Mas queria agradecer demais assim, a presença. Eu aprendi bastante aqui e muito desses aprendizados eu quero aplicar aqui na Yumbras mesmo. Não conheci esse lado da organização da Polar e fiquei muito feliz assim, de a gente conseguir aprofundar esses assuntos. Legal. Marco, alguma mensagem final também para quem está nos ouvindo? Eu agradecer vocês, primeiramente, né, dessa participação. Acho que as coisas aconteceram de uma maneira muito correta, né? O relacionamento da Yumbras com a Polar, porque tem muito a ver, né? As empresas se parecem muito. E depois que a gente vai entender, né? Na verdade, a gente não entende nada na hora. Cara, por que tá? E aí você vê, por exemplo, uma pessoa como o Michel, que tem uma rede de relacionamento enorme, comprando a ideia, sabe? Você fala, que comprou? Eu sou um vendedor mesmo, né? O cara comprou que ideia. Não, é porque ele viu que é verdadeiro, sabe? Então, assim, essa parceria é muito importante para nós. Fico feliz de contribuir. Acho que contribuir com o mercado imobiliário, contribuir com o mercado imobiliário evoluindo com tecnologia, para mim, é o mais importante, porque a gente tem gerações para trazer para o mercado imobiliário. A gente tem que dar essa transição de trazer pessoas novas para o mercado imobiliário para ventilar o mercado, mas também tem que cuidar das pessoas antigas. Então, para mim é perfeito isso aí, isso que está acontecendo e tudo vai dando certo. Fico feliz assim que está acontecendo isso no mercado imobiliário. Hoje eu entendo aquilo que aconteceu lá atrás e por que eu estou nesse caminho. Meu legado, hoje eu estou fazendo parte dele, fazendo acontecer.
Sou muito grato aí também pelo convite de vocês e agradeço a participação de todo mundo aí. Muito bom. E assim chegamos então ao final de mais um episódio do YungasCast. Foi incrível conhecer a história do Marco, da Polar, esse lado humanizado e toda a trajetória de vida do Marco, experiência de vida, baita aprendizado. Se você que está nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, no YouTube, gostou de alguma coisa e teve um aprendizado bacana, não deixe de comentar aqui no espaço destinado aos comentários, compartilhe esse vídeo, o áudio aqui com quem você acha que pode se interessar também pelo conteúdo. Para não perder os próximos também, se inscreva aqui no canal para a gente conseguir seguir entregando conteúdo relevante para vocês. Muito obrigado pela audiência, Guilherme e Marco, pela participação. Muito obrigado e até o próximo episódio.